A Queda da Casa de Usher, de Edgar Allan Poe. Falei há pouco desse estado mórbido do sentido da audição que lhe tornava intolerável qualquer música, exceto certos efeitos de instrumentos de corda. Talvez fossem os estreitos limites da guitarra em que ele por isso se confinava, o que deu origem, em grande parte, ao caráter fantástico das suas composições. Mas a arrebatada facilidade dos seus improvisos não podia ser assim explicada. Deviam ter sido, de fato eram tanto a música como a letra das extravagantes fantasias, pois ele não raro acompanhava sua música com improvisos poéticos, o resultado dessa intensa concentração e atividade mental, a qual aludi anteriormente como observável apenas em dados momentos da mais elevada exaltação artificial. Recordo facilmente as palavras de uma rapsódia. Talvez esses versos tenham me impressionado mais profundamente porque, na sua significação mística e íntima, me parecesse perceber e pela primeira vez uma inteira consciência por parte de Usher do vacilar do trono da sua nobre razão. O poema intitulado O Solar dos Espectros era assim em essência. Nos nossos vales muito verdes, frequentados pelos anjos bons, outrora um belo e soberbo solar, um radioso palácio, erguia a frontaria. No domínio do monarca pensamento, ele se elevava. Jamais serafim algum estendeu as asas. Sobre palácio que se lhe aproximasse em beleza. 2. Bandeiras amarelas gloriosas douradas. No seu topo flutuavam ondulavam. Tudo isto, ocorreu noutros tempos, que vão longe, e cada leve sopro que perpassava, naqueles dias suaves, ao longo das muralhas embandeiradas, era como um perfume alado. 3. Os que cruzavam aquele vale feliz, viam através de 2 janelas luminosas, espíritos movendo-se musicalmente, ao ritmo de um melodioso alaúde, em torno de um trono, onde, sentado, como o filho de um deus, numa pompa digna da sua glória, aparecia o soberano desse império. 4. E cintilante de pérolas e rubis, estava a bela porta do solar, pela qual passava, sempre a rutilar, uma multidão de ecos, cujo doce ofício era apenas cantar, com vozes de uma beleza inefável, o espírito e a sabedoria do seu rei. 5. Entes do mal, porém, vestidos de luto, assaltaram a alta morada do monarca. Choremos, porque jamais outro amanhã brilhará sobre esse ser desolado, e, em torno da sua mansão, a glória, que, purpureando-se, desabrochava. Não é mais que uma vaga recordação de lenda, de uma época amortalhada. 6. E os viajantes que agora cruzam aquele vale, pelas janelas avermelhadas, veem grandes formas que se movem fantasticamente, ao som de uma melodia distoante, enquanto, como um rápido rio espectral, pela porta pálida, uma multidão medonha se precipita sem cessar, e ri, sem jamais sorrir. Recordo-me, perfeitamente, de que sugestões despertadas por esta balada nos levaram a uma corrente de pensamentos onde veio à tona uma opinião de Usher, que menciono não tanto pela sua novidade, pois outros homens assim também pensaram, como pela pertinácia com que ele a defendeu. Esta opinião, na sua forma geral, era da sensibilidade das coisas vegetais. Mas na sua fantasia desordenada, a ideia assumirá um caráter mais ousado, e ia, sob certas condições, até o reino dos inorgânicos. Faltam-me palavras para exprimir toda a extensão, ou seu fervoroso abandono a essa ideia. A crença, entretanto, estava ligada, como anteriormente aludi, às pedras cinzentas do lar dos seus avós. As condições desta sensibilidade tinham sido aqui, segundo ele imaginava, cumpridas na metódica justaposição das pedras, na ordem da sua disposição, tanto como na dos muitos fungos que se espalhavam por elas, e das árvores existentes no terreno, acima de tudo, na longa e intacta duração dessa disposição e na sua reduplicação nas águas paradas do pântano. A prova da sensibilidade, devia-se observar, disse ele, e aqui estremeci quando ele falou, na condensação gradual, mas certa, da atmosfera própria a essas águas e a essas paredes. O efeito era perceptível, acrescentou ele, nessa muda, mas importuna e terrível influência que durante séculos tinha formado os destinos de sua família, e que fez dele o que agora eu estava vendo, o que ele era.
Tais opiniões não necessitam de comentários e eu não os farei. Os nossos livros, os livros que, através de anos, tinham exercido uma influência não pequena na vida mental do enfermo, estavam, como se pode prever, em estrita harmonia com esse caráter fantástico. Nós nos debruçávamos juntos sobre obras como Ververt et Chartreuse, de Gresset, Belphegor de Machiavelli, Heaven and Hell, de Swedenborg, Subterranean Voyage of Nicholas K.I.M. de Hallberg, Chiromancy, de Robert Flood, de Jean d'Indagen, E. de Della Chamber, Journey into the Blue Distance, de Tique e City of the Sun, de Campanella. Um volume favorito era a pequena edição do Directorium Inquisitorium, pelo dominicano Emeric de Girone, e havia trechos em Pomponius Mela, sobre os quais Usher ficava sonhando horas a fio. O seu principal prazer, entretanto, encontrava-se na leitura de um curioso e excessivamente raro quarto em estilo gótico, o Manual de uma Igreja Esquecida, Vigiliae Morlorum Secundum Chorum Ecclesiae Maguntinae. Não pude deixar de pensar no extravagante ritual desse livro, e na sua provável influência sobre o hipocondríaco, quando, certa noite, tendo-me ele informado bruscamente que a senhora Madeline falecera, externou a sua intenção de guardar o cadáver durante uma quinzena, antes do enterro final, num dos números nichos existentes nas paredes principais do edifício. A razão aparente, entretanto, invocada para esse singular procedimento, era de natureza que não me compete discutir. O irmão da morta fora levado a essa resolução, assim me disse ele, à vista do caráter extraordinário da enfermidade da defunta, e também por causa da curiosidade ávida e importuna por parte dos médicos dela e da distância em que se encontrava o jazigo da família. Não negarei que quando me lembrei da fisionomia sinistra da pessoa com quem me encontrei na escada, no dia de minha chegada à casa, não experimentei desejo algum de me opor ao que me pareceu uma precaução inofensiva e até certo ponto justificável. A pedido de Usher, ajudei-o pessoalmente nos preparativos para o sepultamento temporário. Posto o corpo num ataúde, nós ambos, sojinhos, levamo-lo para o seu repouso no nicho onde o colocamos, e que permanecerá por tanto tempo fechada que as nossas tochas, quase extintas pela sua atmosfera opressiva, deram-nos pequena oportunidade para investigação. Era pequena, úmida e inteiramente privada de luz. Ficava a grande profundidade, imediatamente abaixo da parte do edifício em que estava situado o meu próprio quarto de dormir. Esse subterrâneo fora utilizado, em remotas épocas feudais, como cárcere e, em tempos mais próximos, como depósito de pólvora ou alguma outra substância altamente combustível, visto que uma parte do chão e todo o interior de uma longa arcada, através da qual chegamos à câmara, estavam cuidadosamente forrados com cobre. A porta, de ferro maciço, fora também protegida do mesmo modo. O seu peso enorme causava um rangido insolitamente áspero, irritante, quando se movia nos seus gonzos. Tendo depositado a nossa carga fúnebre sobre uma espécie de mesa, nessa região de horror, afastamos parcialmente a tampa ainda não aparafusada do ataúde, e olhamos para o rosto da morta. Uma notável parecença física entre o irmão e a irmã pela primeira vez feriu então a minha atenção. E Usher, adivinhando talvez os meus pensamentos, murmurou algumas palavras pelas quais soube que a finada e ele tinham sido gêmeos, e que afinidades de uma natureza dificilmente inteligível sempre tinham existido entre ambos. Os nossos olhares, todavia, não se conservaram por muito tempo sobre o cadáver, pois não podíamos contemplá-lo sem pavor. A doença que assim levará ao túmulo aquela mulher em pleno vigor da mocidade deixará, como acontece em todas as moléstias de caráter estritamente catalético, a ironia de um leve rubor no seio e no rosto, e esse sorriso tênue que é tão terrível nos lábios da morte. Tornamos a colocar e aparafusamos a tampa, e, depois de fechar a porta de ferro, dirigimo-nos, cansados, para os aposentos um pouco menos lúgubres da parte alta da casa. E agora, passados alguns dias de grande amargura, uma visível mudança operou-se no aspecto do distúrbio mental do meu amigo. As suas maneiras habituais alteraram-se. As ocupações ordinárias foram descuradas ou esquecidas. Vagava de sala para sala com passos apressados, desiguais e como que sem destino. A lividez do seu rosto tomara um tom ainda mais cadavérico, mas a luminosidade dos seus olhos tinha se dissipado inteiramente. A rouquidão ocasional da sua voz não mais se ouvia, e um tremor como que causado por medo atroz habitualmente caracterizava sua elocução. Havia ocasiões, na verdade, em que eu julgava que a sua mente incessantemente agitada estava em luta com algum segredo opressivo, para cuja divulgação ele procurava a coragem necessária. Às vezes, eu era forçado a tudo explicar com os inexplicáveis caprichos da demência, pois o via de olhar perdido e fixo durante longas horas,
numa atitude que denotava a mais profunda atenção, como se estivesse escutando algum som imaginário. Não era de admirar que o seu estado me inspirasse terror, que quase me contagiasse. Eu sentia subirem em mim, lenta mas seguramente, as bizarras influências das suas próprias superstições, fantásticas mas também impressionantes. Foi principalmente ao recolher-se um pouco tarde, na noite do 7º ou 8º dia depois do encerramento do corpo da senhora Madeline na câmara, que experimentei todo o poder de tais impressões. O sono parecia evitar a minha cama, e as horas passavam num moroso cortejo. Eu lutava por domina o nervosismo que se apoderara de mim. Procurava fazer-me crer que grande parte, se não a tonalidade das minhas impressões, era devida à influência desconcertante da mobília austera e triste do quarto, das tapeçarias escuras e estragadas que, tocadas pelo sopro de uma tempestade iminente, mexiam-se caprichosamente nas paredes e roçavam penosamente nos adornos da cama. Os meus esforços, porém, foram infrutíferos. Um invencível tremor gradualmente se apoderou de meu corpo. E, finalmente, instalou-se no meu próprio coração o íncubo do mais absurdo alarme. Fazendo um esforço e com uma arfada, soergui-me sobre o travesseiro e, procurando ver através da intensa escuridão reinante no quarto, pus-me à escuta, levado por uma força instintiva, e ouvi certos sons baixos e indefiníveis que vinham, entre as pausas da tempestade, com longos intervalos, não sei de onde. Dominado por uma intensa sensação de pavor, inexplicável e intolerável, vesti-me depressa, pois compreendi que não dormiria mais naquela noite, e procurei furtar-me ao lamentável estado em que caíra, caminhando rapidamente, para um lado e outro, ao longo do aposento. Fizera poucas voltas, quando leves passadas numa escada próxima feriram a minha atenção. Reconheci-as logo como sendo de Usher. Um instante depois, ele bateu muito de leve na minha porta, e entrou, com uma lâmpada na mão. O seu rosto apresentava, como de costume, uma lividez cadavérica, mas, além disso, havia uma espécie de hilariedade de demência nos seus olhos, e uma histeria evidentemente contida se percebia por todo o seu aspecto. O seu ar me apavorou, mas tudo era preferível à solidão que eu sofrerá através de tantas horas, e quase agradeci a sua presença como a uma consolação. E você não viu isso? Disse bruscamente, depois de ter olhado em torno em silêncio, durante alguns momentos. Então você não viu isso. Olhe, venha ver. Assim falando, e depois de proteger cuidadosamente a lâmpada, apressou-se na direção de uma das janelas e escancarou-a para a tempestade.